Olá, turminha, tudo bem? Eu sou a professora Márcia Gouveia, da Escola Carolina Dantas. Estou aqui para mais uma aula com vocês. Plana, circunferência e círculo. Hoje eu estou aqui para mais um aulão, tá bom? Então hoje nós vamos ver circunferência e círculo. Primeira coisa, a gente tem que ver qual é a diferença entre circunferência e círculo. A circunferência você pode ver, olha, pelo contorno, um anel, uma aliança, um bambolê é o contorno, tá bom? Olha só, olhando aqui, ó, é um círculo. Por quê? Porque é o contorno dela, a circunferência, mais a parte interna, tá bom? Que nem esse copo aqui também, ó. Só de olhar aqui, gente, tá? Ó, é o contorno e a circunferência, tá? Aqui, olha, é o contorno, a circunferência, mais a parte interna. Isso aqui é um círculo, tá bom? Então vamos lá, sabendo a diferença de um e outro, nós vamos ver os elementos da circunferência e do círculo, tá? Esses elementos tanto pertencem à circunferência como ao círculo. Aqui eu coloquei a circunferência, tá? Então vamos lá, tem uns conceitos aqui que vocês já conhecem. Vamos lembrar que nós vamos falar durante esse aulão de hoje, tá? Então eu destaquei o ponto O, que é o centro da circunferência, ou centro do círculo, nesse caso aqui o centro da circunferência. E destaquei aqui, ó, OP. De O até P chama-se raio. De O até N, raio. E tem a mesma medida, tá? De O até N também são chamados de raio. Agora, de M até N, olha só, vem de M até N, esses dois raios passando pelo centro, chama-se diâmetro, tá bom? Então, logo, o diâmetro é o dobro do raio. O diâmetro tem 2 vezes o raio. Outro que eu destaquei aqui, o XW, lembrando que ponto é sempre com letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bom? Esse XW é o arco, um arquinho, um pedacinho da circunferência. A gente destaca assim o símbolo dele, tá? XW e uma curvinha lá em cima, tá? Outros arcos tem aqui, só que eu não destaquei, mas eu posso falar, ó, PN é um arco, o ND também é outro arco, tá? O XM é um arco, o MC é um arco e o símbolo vem curvadinho em cima desses dois pontos, tá bom? Então falamos dos raios, do diâmetro, do arco e tem essa reta aqui, essa reta S, as retas com letras minúsculas do nosso alfabeto, tá? Essa reta que interseccionou a circunferência, que passou pela circunferência, tocou em dois pontos C e pontos D. É chamada de reta secante, tá? Agora, A até B é chamado de corda. Começa em A, num ponto da circunferência, vai até outro ponto da circunferência. Então, é corda. E essa reta secante aqui, tá? De C até D é uma corda também. Mas a reta S, que sai de lá, ó, ultrapassa ela, toca em dois pontos, é reta secante. Começa num ponto da circunferência e termina no outro ponto, é chamado de corda. E tem essa reta que encosta na circunferência, essa reta T, reta tangente. Ela só encosta na circunferência, toca em um único ponto, tá? Chamado de reta tangente. Tudo isso que eu falei aqui está aqui escrito aqui na lousa para vocês, tá bom? Então agora nós vamos ver algumas propriedades, tá bom? Então, continuando agora, nós vamos ver os ângulos na circunferência. Então, nós vamos ver aqui, ó, tem aqui uma circunferência, o centro O. Já sabemos que de O até A é raio, de O até B também é raio, tá? Os raios têm a mesma medida. E nós sabemos que de A até B eu destaquei aqui é o arco, tá bom? Eu destaquei o arco como X aqui, tá? Então, uma das propriedades é que a medida do ângulo central tem a mesma medida do arco, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu transferidor, que eu marquei um ângulozinho aqui, ó, tá? De 80 graus, tá? Lógico que daqui até aqui é 80, então esse arco aqui também é 80 graus. Então, sempre o ângulo central tem a mesma medida do arco. Se aqui for 80, aqui será 80, tá? Sempre. Isso sempre. Então,
Sempre o ângulo central vai ter a mesma medida do arco. Isso sempre, tá bom? No segundo exemplo aqui, eu coloquei ângulo inscrito. O ângulo inscrito, ele está dentro da circunferência. Esse aqui é um ângulo inscrito. Então, vamos ver se dá para vocês verem daqui. O ângulo AC, vamos ver aqui. O ângulo AC, ele tem 50 graus, tá? Então, significa que esse arco aqui também é de 50 graus, tá bom? Ângulo central tá a mesma medida do arco. Então, esse aqui deu 50 graus. Vamos ver quanto tem aí é o ângulo inscrito. Vamos ver quanto mede o ângulo inscrito. O ângulo inscrito, ele está aqui, ó, 25 graus, tá? Então, o que vocês repararam? Esse aqui é 50, aqui é 50 e o ângulo inscrito é 25, então o ângulo inscrito vai ser sempre a metade do ângulo central. Ou eu posso falar também que o ângulo inscrito vai ser sempre a metade do arco, tá bom? Então, aqui é 50 graus, aqui vai ser 25 e aqui 50 graus. 50, 50, 25, igual, metade. Aí eu coloquei um exemplo aqui pra gente, olha, determine o valor de x, tá? Então, eu coloquei como se fosse essa figurinha aqui, só que eu juntei esses dois vértices aqui, formei um triângulo, tá? Esse triângulo vai sempre aparecer nesse tipo de exercício, tá bom? E esse tipo de triângulo também sempre cai em concurso, nas ETECs também, principalmente nesse tipo de figura. Então, vamos primeiro fazer o quê? Analisar a figura. O que eu tenho aqui? Eu tenho o centro O, logo é o ângulo central, lembra? E eu tenho aqui também, olha só, o ângulo de 40 graus. Opa! Raio, juntei aqui, formei um triângulo. Se de O, olha só, vou até colocar a letrinha aqui, AB. Se de O até A é raio e de O até B é raio, significa que esses dois lados têm a mesma medida, são congruentes. Qual é o triângulo que tem dois lados iguais e um diferente? É o triângulo isósceles. Qual é a propriedade do triângulo isósceles? Ele tem dois lados com a mesma medida. Os dois ângulos da base também tem que ser iguais, isso sempre, tá? Se aqui é 40 graus, aqui também é 40 graus, tá bom? Isso só no triângulo isósceles. Logo, o que eu já tenho de conhecimento? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Então, eu tenho quanto aqui? Eu tenho 40 graus mais 40 graus. Quanto eu tenho? 80. Se a soma dos três ângulos internos do triângulo é sempre 180, eu já tenho 80. Para chegar no 180, faltam quanto? Isso, 100 graus. Então, eu descobri que o meu ângulo central é 100 graus. Tudo bem? Se o ângulo central é 100 graus, ele está perguntando x, mas a gente sabe que o ângulo central tem a mesma medida do arco. Então, significa que o meu arco AB também é 100 graus. Ele pediu? Não. Aí ele quer saber o ângulo x. A gente sabe que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, ou o ângulo inscrito é a metade do arco. Logo, o meu x, tá? Que é o ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central, ele é a metade do arco. Meu arco é 100 graus aqui também. Logo, vai dar 50 graus. Então, guarda. Igual, metade. Igual arco, igual ângulo central, que é metade do ângulo inscrito. Então, aqui vai dar 50 graus, que é meu ângulo inscrito. Tá bom? Vamos seguir em frente? Então, vamos para mais uma propriedade. O triângulo retângulo inscrito em uma circunferência tem a sua hipotenusa como diâmetro, tá? Lembrando aqui que o O é o centro da circunferência, então ele é o ângulo central. Então, o ângulo BOC ou ângulo
COB. Ele é um ângulo raso e todo ângulo raso mede 180 graus. Lembrando que o O é o ângulo central, e se esse ângulo aqui, ó, é 180 graus, ou esse daqui é 180 graus, logo o ângulo central tem a mesma medida do arco, e esse arco também mede 180 graus, tá? E o ângulo A é o ângulo inscrito, lembrando que o arco tem a mesma medida do ângulo central e o ângulo inscrito é a metade do ângulo central ou metade do arco. Logo, se aqui é 180 graus, aqui só pode ser 90 graus, tá bom? Então, lembrando que aqui é o raio, né? Aqui é o ângulo inscrito, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui. Determine o valor do x na figura. Muito bem, então é um triângulo semelhante a esse daqui. Eu escolhi o ponto A do outro lado, tá bom? Que é para provar que realmente aqui é o ângulo de 90 graus. Então, a gente já sabe que esses dois ângulos aqui vão dar 90 graus, tá bom? E eu quero saber o ângulo X, eu quero saber esse ângulozinho aqui, tá bom? Então, vamos ver o que nós temos, analisar o que a gente tem aqui. Nós sabemos que o ângulo O é o ângulo central, logo, o O também, de O até C é o raio, não é isso? De O até B é raio, então significa que os raios têm a mesma medida, né? E O, A também é raio. Opa, dá uma olhadinha aqui, ó. Esses dois lados têm a mesma medida. Vamos analisar esse triângulo aqui, o triângulo AOB, tá? O triângulo AOB. Vamos lá, triângulo AOB. Que tipo de triângulo é o triângulo AOB? Ele tem dois lados iguais, tá? O triângulo que possui os dois lados iguais possui o quê? Os dois ângulos da base também com a mesma medida. Logo, se o ângulo B é 70, esse pedacinho aqui também é 70 graus, esse ângulo também é 70 graus, tá bom? Ele é um triângulo isósceles, lembrando, tá? Triângulo isósceles possui dois lados iguais, logo os ângulos da base também possuem a mesma medida. Bom, o que eu já sei aqui? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vai dar sempre 180. Então, eu já tenho quanto? Eu já tenho 70, eu já tenho 70. Quanto eu tenho aqui? Eu tenho 140 graus. Se a soma dos três tem que dar 180, quanto mede esse ângulo aqui, ó? Quanto mede esse ângulozinho? Então, eu já tenho 140, então 140 para 180 vai dar 40 graus. Então, esse ângulozinho aqui mede 40. Aí você vai falar, poxa, mas eu só quero achar o valor do x. Tem que fazer tudo isso? Até que não. Dá uma olhadinha aqui, olha. Eu já sei que esses dois ângulos dão 70 graus. Opa, perdão. Esses dois ângulos aqui dão 90 graus. É um ângulo reto. Eu já tenho 70 para chegar no 90. Então, esse ângulo aqui só pode ser 20 graus. Achei o valor do x. Mas vamos continuar estudando esse outro triângulo aqui também. Aqui é raio, aqui é raio. Então, dois lados iguais desse outro triângulo também é um triângulo isósceles. Se aqui é 20 graus, aqui também é 20 graus. Não é isso? Falta achar aqui. Eu posso achar de duas maneiras esse ângulo aqui, gente. Olha só. Aqui é o ângulo raso novamente. A soma dá 180 graus, ou ângulos suplementares também, cuja soma dá 180, eu já tenho 40 para 180, 140 graus. Então, a soma dos três não tem que dar 180? 20 mais 20, 40. 40 mais 140 vai dar 180 graus, tá bom? Agora vamos para o último tópico. Então, vamos agora ver o comprimento da circunferência e a área do círculo, tá? Então, o comprimento, lembrando da circunferência, é o contorno, tá bom? Então, a gente vai ver quanto mede esse contorno de figuras arredondadas. Então, no caso, nós vamos achar o comprimento, tá bom? É como se fosse um perímetro, tá? Então, tem uma formulinha para nós calcularmos o comprimento da circunferência. 2 vezes o π vezes o raio. A gente já conhece essa formulinha, né? Lembrando que o π é 3,14 e etc. É um número infinito, é um número irracional. Só que nós vamos usar
com 2 casas após a vírgula. Tem exercícios que eles pedem, então assim, use π igual a 3, use π igual a 3,1, 3,14. Nós vamos usar com 2 casas após a vírgula, tá bom? E o R é a medida do raio, tá? Então eu dei um exemplo simples aqui para você. Desenhe uma circunferência, de O até P é o raio. Eu falei que esse raio mede 2 centímetros, eu quero saber o comprimento. Então, colocando a formulinha, C igual a 2πr, 2 vezes o π vezes o raio. Então, comprimento igual 2, que já é da fórmula, o π nós vamos usar o 3,14 e vamos multiplicar pelo raio, que é 2. Tá bom? Então, eu substituí o π por 3,14 e o R por 2, porque tá dando, é o dado do exercício. Comprimento igual. O que a gente faz agora? É só multiplicar. Então, eu vou multiplicar 2 a 2, como sempre, tá? 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Vezes 2 vai dar 12,56 centímetros. Então, o comprimento é o perímetro. Então, é sempre centímetro, metro, quilômetros, tá bom? Comprimento é esse aí. É o comprimento do contorno, tá bom? Agora nós vamos ver a área do círculo. A área do círculo, no caso, tá aqui, ó, desenhei um círculo, a área, lembrando, né, que é a superfície, que nem nesse exemplo aqui que eu dei de uma mesa. A área do círculo, a formulinha, área igual a π, é o mesmo π, 3,14, vezes agora o raio elevado ao quadrado, tá? Formulinha da área, π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, para achar a área, então é sempre de uma superfície, tá bom? Então, a mesa arredondada, a cama arredondada, qualquer superfície arredondada, tá bom? Então, vamos lá. Calcule a área da superfície de uma mesa arredondada de raio 1 metro. Então, para calcular a área, é o π vezes o raio elevado ao quadrado. A área igual π é o 3,14, o meu raio é 1 metro, 1 metro ao quadrado, porque é raio elevado ao quadrado. A área igual a 3,14, primeiro eu vou resolver a potência, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, a área dessa mesa arredondada, cujo raio é 1 metro, 3,14 metros quadrados. Na realidade, esse raio aqui é 1 metro ao quadrado. A gente nunca vai colocar 1 metro ao quadrado, né? 1 metro elevado ao quadrado, porque é raio ao quadrado. Então, 1 metro ao quadrado é 1 metro vezes 1 metro. Lembrando que 1 vezes 1 é 1, metro, metro, metro elevado ao quadrado. Então, sempre a área é metro quadrado, quilômetro quadrado, milímetro quadrado. Então, o que dá a ideia de comprimento? Toda vez que tiver um probleminha assim, fulano vai andar de bicicleta, vai fazer uma caminhada para uma praça circular. Quantos metros ele andou? Olha, quantos metros? Ele não perguntou quantos metros quadrados. Quantos metros ele andou? Já sei que é comprimento, perímetro. Então, já vai fazer a formulinha do comprimento. Outra coisa, tenho uma toalha arredondada, quero colocar uma renda em volta. Então, é comprimento. Aqui, mesa, que nem eu falei para vocês, mesa, um tapete redondo, qual é a área? Então, olha só aqui, π vezes o raio ao quadrado, tá bom? Então, agora vamos ver um último exemplo de área, tá bom? Vamos lá. Então vamos para o nosso último exemplo. Calcule a área da parte achurada na figura. Então, aqui eu não pintei, eu achurei, coloquei esses tracejadinhos aqui. Então, se eu quero a parte da área que está achurada, então significa que eu não quero essa parte aqui, eu não quero a área dessa daqui. Se eu não quero, o que eu tenho que fazer quando eu não quero? Eu tenho que tirar, eu tiro o que eu não quero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um retângulo, não é isso? Tem um retângulo e tenho a metade de um círculo, no caso aqui que eu tô achando a área, tá? Metade de um círculo. O que eu tenho que fazer aqui? Achar a área do retângulo, achar a área do círculo, só que tá a metade, então eu vou ter que dividir por 2. Bom, vamos por partes então. Vamos achar o grandão aqui, tá?
Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é achar a área do retângulo. A área do retângulo, lembrando, é base vezes altura. Depois, qual é o segundo passo? Vou achar a área do círculo e dividir por 2, ou seja, do semicírculo também, tá? Então, a área do círculo qual é? É π vezes o raio ao quadrado. Depois eu divido por 2. Por quê? Está desenhado a metade aqui. E depois o que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Toda vez que tiver uma figura pintada e outra não, subtrai, tá bom? Então vamos ao exercício aqui. Primeira coisa, eu vou achar a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Então, a área do meu retângulo, a base do meu retângulo é 6 centímetros, vezes a altura, 4 centímetros. Fazendo essa multiplicação aqui, 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Lembrando que a área sempre é a unidade elevada ao quadrado. Achei a área do todo, só que eu não quero o retângulo todo, tá? Eu não quero uma parte do retângulo, eu não quero essa parte aqui. Essa parte qual é? É o círculo, a metade do círculo. Então, a segunda parte vai ser a área do círculo dividido por 2. Então, qual é a formulinha da área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. O que der eu vou dividir por 2, tá? Então, a área, aliás, a figurinha melhor aqui para desenhar, já que eu desenhei, a área da metade do círculo, tá aqui, tá? Então, a área da metade do círculo, π, é o 3,14, tá bom? O raio, ixi, qual é o raio agora, hein? Qual é o raio? Dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu fosse fazer tudo isso, seria o círculo, né? Isso aqui seria o quê? Ó, dá uma olhadinha. Se fosse isso aqui, ó. O que seria isso aqui? Seria o diâmetro. Lembrando que o diâmetro passa pelo centro da circunferência, né? Raio e raio. Então, significa que esse aqui é o diâmetro, não é isso? Do círculo. Então, significa que se daqui até aqui é 4, olha só, o centro tá aqui, então significa que o raio é 2, tá? Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado. E divide por 2, por quê? Porque está desenhado aqui a metade da figura. Então, a metade do meu círculo, ou meu semicírculo, é o 3,14, primeira potência. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. E vou dividir por 2. Daqui sai que 3,14 vezes 4 vai dar 12,56, aí é só fazer a continha, tá? E vou dividir por 2. Então, a metade desse número aqui vai dar 6,28 centímetros quadrados, tá bom? Acabou o exercício? Não, eu só quero a área da parte pintada, eu não quero essa metade aqui. Se eu não quero essa metade, o que eu tenho que fazer? Pegar a área do retângulo e subtrair da área do semicírculo. Então, vai ficar 24,00, né? Menos 6,28. Tudo bem? Então, vamos lá, fazendo aquela continha, né? Dá 17,72 centímetros quadrados. 8 mais 2 dá 10, dá 10... Tá certinho. O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô somando esses dois aqui. Se der o que número que tá em cima, significa que a conta tá certa. Antigamente falava prova real, tá? Então, a área da parte achurada, tá aqui. A área achurada é 17,72 centímetros quadrados, tá? Então, esse pedacinho que tá pintado aqui equivale a 17,72 centímetros quadrados. Então, toda vez que tiver uma figura, uma parte pintada e outra não, sempre vai subtrair no final. Seria interessante se vocês tivessem aquela listinha das áreas, do quadrado, do retângulo, do triângulo, tá? Que vão aparecer essas figuras aí também nas atividades de vocês, tá bom? Ufa, hoje foi um aulão.
Façam as atividades devagarinho, tá? Nas 3 primeiras dessa aula eu dei umas atividades assim mais light para vocês também irem se lembrando da formulinha, tá bom? Dessa semana e da outra também, tá bom? Bons estudos, continuem fazendo as atividades, tá? Até a próxima quinzena.